Olá, ouvintes. Esse aqui é o segundo episódio do Coronavírus Brasil Podcast. Nós temos um blog também. O nosso site é coronablogbr.org, onde você pode ver o nosso material e ouvir o nosso podcast diretamente lá. Estou aqui de novo com o Marcelo Gomes, que é pesquisador em saúde pública do Programa de Computação Científica da Fundação Oswaldo Cruz, que vocês conhecem como Fiocruz. Nosso podcast, ele agora também está disponível no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Stitcher e em breve ele vai estar também no iTunes e no Google Podcasts. E agora a gente também tem redes sociais e informações de contato. Vocês podem entrar em contato com a gente por e-mail no coronablogbr@gmail.com e nas redes sociais coronablogbr, tanto no Twitter quanto no Facebook. Vocês podem encontrar todas essas informações no site. Em breve a gente vai estar também no Instagram e no YouTube, só com o áudio, para ficar mais fácil de acessar. A gente gostaria de pedir mais uma vez que vocês contribuam com o projeto. Ele é open source, então logo no site vai ter informações de como contribuir. Vocês podem contribuir também comentando no site com dúvidas ou informações ou críticas para a gente saber como é que está indo. Vocês podem ajudar a gente seguindo no Twitter, dando like no Facebook, divulgando as nossas redes sociais. De novo, vão no site para ver como é que pode ajudar a gente. Eu ia fazer alguns agradecimentos. O GitHub, ele está nos auxiliando com o hosting das páginas e eles já se comprometeram a dar uma banda adicional para a gente poder continuar operando caso estoure a banda normal. Também tem um aplicativo que eu vou usar para postar os vídeos no YouTube chamado repurpose.io. Eles também nos deram uma conta gratuita. Normalmente esse serviço não é gratuito. E ele consegue postar vídeos no YouTube a partir de feeds RSS do seu podcast, se você quiser dar uma olhada lá como é que funciona. Essa gravação está sendo no dia 24 de março de 2020 e a gente começou às 8h15 da noite, só para vocês terem noção quando é feita a gravação, para saber que notícias a gente teve acesso até agora. A gente vai tentar fazer um podcast mais curto do que da outra vez, então vamos direto para as notícias. Começando com o Reino Unido, o Boris Johnson anunciou recentemente, ao vivo, que o Reino Unido agora está aplicando restrições mais severas, então não vai ser possível sair, na verdade é possível sair de casa, mas apenas para fazer compras de necessidades básicas, como comida e outros itens necessários para casa, por exemplo, para fazer um exercício por dia, ida ao trabalho quando necessário, porque a recomendação é trabalhar de casa e a polícia vai controlar, vai dispersar grupos e pode dar multas para as pessoas e até prender, né? É importante dizer isso porque o Reino Unido, há muito pouco tempo atrás, estava com uma posição bem diferente, de que queria simplesmente não fazer muito e deixar atingir a imunidade de grupo, e ele fala explicitamente que se não fizesse nada ia ter a NHS, que é o sistema de saúde deles, não ia ter condição de atender todo mundo, e que é uma medida muito difícil de ser tomada como primeiro-ministro, que nenhum primeiro-ministro quer tomar uma medida dessas. Então isso mostra a seriedade do caso e como está sendo levado pelas autoridades no Reino Unido. Esse é um caso bem claro de vitória da ciência, basicamente, tá? Porque essa mudança de postura foi justamente resultado de evidências científicas que demonstraram potencial gravidade da situação caso o Reino Unido continuasse com a proposta inicial de deixar basicamente o processo de imunização natural, né, da população. E isso foram o resultado de trabalhos de pesquisadores da área de saúde pública que mostraram cenários que levaram a essa decisão, né? Uma decisão política baseada em evidências, que é o que a gente espera, o que a gente precisa. Certo. A gente tinha comentado já no episódio passado, né, que eles já tinham desistido dessa ideia da imunidade de grupo, mas agora vieram essas medidas bem mais restritivas, que eu acho que já não é mais surpresa nenhuma quando algum país anuncia que vai fazer isso, né? Só o caminho natural das coisas é o que está sendo feito em todos os países, então não é surpresa. A surpresa é quando isso não acontece, né? Próxima notícia, não é bem uma notícia, mas é uma observação. Os números de casos na China voltaram a subir, eles tinham, né, agora estabilizado e não estavam mais subindo. Eles continuam pequenos, relativamente falando.
então aparentemente ainda está sob controle, mas eu acho que tu pode falar um pouco sobre a possível causa disso. Né? Isso só recuperando esse contexto, né? Nos últimos dias, inclusive, tiveram alguns dias em que não houve nenhum registro de novo caso, de casos novos ocorrendo na China. E esses novos casos que estão aparecendo agora, eles são, em sua maioria, casos importados, né? Que é aquilo que a gente comentou também rapidamente no podcast passado, né? No episódio passado, que a China conseguiu, através de medidas severas, controlar a transmissão e agora está tendo que enfrentar o rescaldo dos vizinhos, né? Da situação dos demais países que acabam importando casos para lá. Sem querer atropelar muito o que a gente vai falar depois, a gente volta aqui nesse caso. Pode falar um pouco quando a gente for falar sobre a epidemia e como está sendo lidado com ela, quando ela acaba, quando se considera que realmente acabou, porque não dá para esperar que a China, que ela está sob controle, não quer dizer que não haja mais transmissão do vírus, né? Exato, isso é um ponto importante, é um ponto, inclusive, que ele faz parte das discussões, inclusive, a respeito de, até quando tem que ser, se deve manter as medidas de redução de mobilidade, né? Bom, primeiro, o que se tem hoje de conhecimento a respeito deste coronavírus é que existe algum efeito de imunidade adquirida, ou seja, as pessoas que contraíram essa doença durante este surto e que se recuperaram, elas possuem imunidade, tiveram poucos casos registrados de reinfecção, de reaparecimento dos sintomas, na verdade. E que aí não está claro, a gente comentou na edição anterior também, né? Mas o que se tem hoje de evidência mais sólida é que sim, existe imunidade, não se sabe ainda, porque não tem tempo suficiente ainda para saber quanto tempo dura essa imunidade, mas ela existe. Tá? Então, mas o que acontece? A gente conseguindo limitar a disseminação do vírus através de medidas de isolamento, a gente não está tendo o efeito de imunidade de grupo. Portanto, a gente vai continuar tendo uma parcela ainda significativamente grande da população suscetível, sem essa imunidade, de forma que, tendo uma nova exposição a esse vírus, ele vai sim ter condições de se disseminar, mas já com ao menos uma parcela da população já com imunidade, tá? E a gente já mais preparado e o que se espera é que quando esse processo venha a ocorrer, já tenham alguma droga ou alguma vacina já em fase final para uso na população. É isso que a gente espera. Né? E também a questão de não ter a superlotação nos hospitais. Esse que é mas ela pode sim vir a ser um vírus respiratório sazonal. Todo ano aparecem novos casos, né, como é o caso do vírus influenza, do vírus essencial respiratório, dos outros 4 coronas que já circulam na nossa população, mas com baixa infectividade e baixa letalidade. Tá? Então, mas ele pode sim vir a fazer parte desse conjunto de vírus respiratórios sazonais, que a gente chama, né? Mas o ponto fundamental é que a gente já vai ter ao menos parte da população imune e o que se espera é ter medicação até lá. Né, certo. Então, basicamente a estratégia é essa, né? É frear o contágio para dar tempo de desenvolver medicamentos e imunidade por vacina, né? Bom, a próxima notícia, então, que é bem impactante, o Japão cancela oficialmente as Olimpíadas. Eu acho que isso é bem importante para mostrar o impacto, porque isso não acontecia, eu acho que desde a Segunda Guerra Mundial ou algo desse tipo, né? É realmente impactante. Talvez ela vá ser adiada para o ano que vem, mas ela não vai acontecer no ano de 2020 e é um marco histórico, né? O fato do cancelamento das Olimpíadas. É a primeira vez desde 1944. Certo. Então, é um evento, eu diria que essa pandemia é difícil comparar com uma guerra, mas assim, em termos de grandiosidade, talvez seja o maior evento histórico já... Exato, definitivamente é um marco histórico na humanidade. Certo.
Bom, e a próxima notícia, eu acho que essa é muito, muito importante, é que houve uma morte por automedicação de um produto relacionado à cloroquina, né? Já houve alguns estudos que mostraram que essa medicação, a hidroxicloroquina, ela pode ter uma certa eficácia no tratamento do coronavírus, né, da doença. Um casal, o marido morreu, tinha 60 anos, e a mulher ficou em estado grave por conta de automedicação de algum desses produtos, né? Então, eu acho que o recado aqui é não se automedique, mesmo que haja notícias de que um medicamento teve pesquisa e algum resultado de pesquisa de que esse medicamento pode ser eficaz. Mesmo que esse resultado fosse final, fosse revisado e que fosse eficiente, você não deveria se automedicar, porque o estoque desse medicamento precisa ser gerenciado pelas equipes médicas, pelas organizações médicas, para que ele seja usado da forma mais eficiente, né? Isso só para complementar, um parênteses, esse componente específico, esse medicamento, da cloroquina, ela é utilizada hoje para tratamento da malária, de casos de malária. Ele é o medicamento utilizado para isso. E no Brasil, por exemplo, nós temos um dos principais polos de endemicidade de malária, ou seja, um dos locais com o maior número de casos de malária, que é na região amazônica do país. Já há relatos de pessoas infectadas por malária que tiveram dificuldade em adquirir esse medicamento em função dessa corrida desenfreada, que foi desencadeada por algo que ainda é extremamente preliminar. Esse é o ponto fundamental. Então, os dois pontos fundamentais, né? Isso que tu colocaste, que, bom, mesmo que já fosse já tivesse bem estabelecido a sua eficácia, coisa que não está ainda, quero deixar isso bem claro, não está comprovada a sua eficácia. Tá? Mas mesmo que tivesse, esse ponto que tu colocaste é fundamental. Automedicação nunca é indicado, especialmente em situações desse tipo. Exato, eu queria trazer esse ponto mesmo. Assim, a automedicação, ela é eu não sei, agora é uma observação pessoal, eu acho que é um hábito do brasileiro, né? Só que tem remédios e remédios, então... Exatamente. No geral, a automedicação não deve ser realizada, né? Espere uma indicação médica. O fato de que saiu uma pesquisa dizendo que algo é beneficial, ou pode ser uma cura, não é... ou pode prevenir, não é uma mensagem dizendo que você deve usar. Não, é você, mais uma vez, bater nessa tecla que a gente já bateu no outro episódio. Você tem que pensar no grupo, não pensar só em como se proteger como indivíduo. Para você se proteger como indivíduo fique em casa, lave as mãos, evite o contato social, esse tipo de coisa, mas medicamento deixem para as organizações, deixem para as equipes. Também esse medicamento também é usado como ele é de uso contínuo para pacientes de lúpus. Só lembrando, a gente vai colocar referências para todas essas informações, ou tanto quanto possível, no post do site em que vai estar esse podcast. Então, se você quer conferir, vá lá, que todas as referências vão estar lá. Também que a Anvisa proibiu a venda desse medicamento sem receita médica, certo? Bom, essas são as notícias que a gente tinha para trazer hoje, então agora o que a gente vai comentar são informações que vieram hoje da coletiva de imprensa do Ministério da Saúde, se não me engano, foi há pouco tempo atrás, acho que umas 2-3 horas atrás. Para começar, a gente queria comentar sobre um número importante que foi comentado lá, que é o número de leitos de UTI, né? A medida que se usa é o número de leitos para cada 10 mil habitantes, e nesse aspecto o Brasil está com um número muito positivo, que ele está com 2,6 leitos para cada 10 mil habitantes. Em comparação com outros países, é um número muito bom, né? Se a gente pegar a Alemanha, que ela é um país com uma situação muito boa na questão de atendimento da saúde, ela tem 3 leitos, por volta de 3 leitos para cada 10 mil habitantes. A Itália, ela tem menos de 1, ela tinha por volta, eu acho que de 0,8, o Reino Unido 0,6, a França 1,5. Então, nessa questão das UTIs, os números são muito bons, mas em contrapartida, e aí essa é uma informação que não, até onde eu acompanhei a coletiva, ela não foi comentada,
o número total de leitos, que não é só o número de leitos de UTI, mas, né, todos os outros leitos, e que isso também vai influenciar bastante no tratamento, aí é onde o Brasil não está muito bem colocado, né? O número do Brasil, atualmente a informação oficial do SUS é de 19 leitos para cada 10 mil habitantes, então 2,6 leitos de UTI, e somando todos os outros leitos mais os de UTI, são 19 para cada 10 mil habitantes. E aí, fazendo uma comparação com os outros países, tu trouxe aqui, eu vou deixar para te comentar. Uma comparação útil, né, de se fazer com os países, por exemplo, da OCDE, né, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Obviamente, engloba tanto vários países já desenvolvidos, com economias sólidas, mas também países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Os dados de 2017, tá, que estão em relatório já de 2019 da OCDE, dava conta de que até 2017 a média de leitos por 10 mil habitantes dos países que compõem essa organização era de 47 por 10 mil. Tá? Então aí a gente tem no Brasil então um cenário da ordem de 19 por 10 mil e a média dos países da OCDE é da ordem de 47 por 10 mil. Tá? E aí, bom, agora, como é que isso está distribuído, né, nos diversos países? Então, pegando aqui casos extremos, por exemplo, na Coreia do Sul, a gente tem da ordem de 120 leitos por 10 mil habitantes. No Japão, esse número é de 130, é o que tem a melhor índice em termos de leitos por habitante, 130 leitos por 10 mil habitantes. Depois nós temos, aí vindo descendo, mas ainda com indicadores muito bons, a Alemanha com 80. Então notem, embora a Alemanha tenha um indicador de UTI um pouco abaixo do número brasileiro, mas no total de leitos é muito acima. A Alemanha então tem 80 por 10 mil, a França 60, a China 30, Itália 32, Estados Unidos 28 e Reino Unido 25. Tá? E aí depois vai descendo. E aqui vale a pena fazer o seguinte comentário, tá? Os outros países da lista, talvez com exceção da China, eles são países que têm uma densidade populacional muito maior, Claro. que em geral eles não têm metrópoles tão grandes, eles são mais distribuídos, né? E o Brasil é um país praticamente continental, né? E ele tem 200 milhões de habitantes, a densidade é muito menor, eles estão muito mais concentrados em cidades, e esse número de 19 leitos de UTI, de 2,6 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, 19 leitos gerais, eles não dizem qual é a distribuição desses leitos no país, né? Então a Exato. gente não está aqui dizendo que isso é um problema, mas que é um fator importante, né? A distribuição dos leitos, porque sempre existe essa logística de como levar as pessoas até os leitos. E eu acho que todo mundo que mora em cidade de interior já deve ter ouvido falar de quem teve que ir para a capital ser tratado e esse tipo de coisa, e aqui provavelmente não vai ser diferente, né? Isso até, assim, só para a gente encerrar essa discussão em particular, um dos relatórios que o nosso grupo de pesquisa gerou a respeito dessa emergência de saúde, nós analisamos esses dados, né, da distribuição desses leitos no território nacional. O que nós observamos é que justamente existe uma heterogeneidade extremamente importante. Né? Nós temos, então, algumas regiões, algumas micro-regiões, que são um conjunto de municípios, com indicadores relativamente bons. O Distrito Federal, por exemplo, é ótimo. Ele está nessa casa de 40. O Distrito Federal está na ordem aí de 40 leitos por 10 mil habitantes. Né? Lá em cima, chegando nessa média da cidade. Isso já revela, né, que se tem alguém bem acima da média, é porque tem alguém também que está abaixo, né? Então, Exatamente. Se a gente tem alguém puxando lá para cima e a nossa média é baixa, alguém está mal. E é interessante também observar que isso, a gente observa essa heterogeneidade mesmo dentro de cada estado. Em praticamente todos os estados a gente observa essa variabilidade de ter algumas regiões com indicadores relativamente bons para o cenário nacional, para a realidade nacional, e outros com indicadores bastante preocupantes. Né? Não é algo assim que de tal região do país tem muito pouco e a região Y tem muito. Não, mesmo
olhando estado por estado, a gente vê variabilidade dentro dos diferentes municípios de um mesmo estado. Sim. Sim, e é importante citar novamente a questão da logística, né? Quando a coisa começar a apertar, a questão vai a infraestrutura de transporte e esse tipo de coisa vai suportar isso, vai suportar que quem está no interior chegue à capital e esse tipo de coisa. Essas são perguntas que a gente não pode responder ainda. Mas vale observar esse tipo de coisa. Talvez... e assim, talvez para fechar aqui um último comentário a respeito disso, é que essas recomendações de a gente ficar em casa, reduzir mobilidade e tal, de distância social, isso também ajuda a aumentar o tempo até o vírus chegar nesses rincões mais remotos, que são mais vulneráveis. Então, ou seja, por que isso é importante? Porque também dá tempo para os gestores de saúde pública possam melhorar a infraestrutura de saúde desses rincões a tempo. Tá? Então a gente também está ajudando isso, não só o nosso município, mas a gente está ajudando também os demais municípios dentro do nosso próprio estado e dentro do nosso país. E aí é importante dizer, né? Quem tá nas grandes cidades, não é hora de voltar para sua cidade de origem, né? Pro interior. É hora de fica onde tá, para justamente... E isso que tu comentou é excelente. Vai naturalmente demorar para chegar mais lá, e isso é bom porque eles precisam desse tempo para se preparar. Tipicamente não são tão bem preparados, então quem mora nos centros e não é nativo dessas cidades, quem tem família no interior e quer ficar junto com a sua família, pense na sua família, né? Você faz mais pela sua família, talvez, não estando lá. Não estou dizendo para todo mundo fazer isso, põe a mão na consciência, se eles realmente precisam de ajuda, vá. Mas avalie, faça por eles, não faça por você. Se não é realmente necessário estar lá para dar suporte, não vá. Fique aonde você está, que apesar do Marcelo ter comentado que a questão da mobilidade, né, talvez não ser tão... a questão intramunicípio ser mais crítica do que entre cidades, isso não quer dizer que não haja, né, esse contágio de uma cidade levar para outra, então evite ao máximo, não vá sem necessidade. Exato, até para não ser você a pessoa a levar o vírus para lá, né? Exatamente por isso. Esse é o ponto. Próxima informação, então, dessa coletiva, a taxa de subnotificação. Foi dada a informação de que a cada 86% dos casos não são notificados. Então, basicamente, isso quer dizer que a cada 14 pessoas que são notificadas como infectados, na verdade, tem outras 86 que não são notificados. Exato. É claro que essas pessoas talvez elas apresentam alguns sintomas, mas elas não são internadas e não chegam a ser identificadas. Então, quer dizer, elas não correm risco, essas 86 pessoas, ou talvez, não deveria dizer que não correm risco, mas em geral elas não necessitam atendimento, então tá tudo bem, mas elas transmitem a doença, né? Então... E esse número preocupa porque justamente, em geral, né, quanto maior o número de pessoas, de casos leves que transmitem a doença, casos leves ou assintomáticos, mais difícil é a gente controlar a disseminação. Né, porque justamente por não ter um sintoma importante, relevante, debilitante, a pessoa tende a manter a sua rotina diária normal. E aí, obviamente, a chance de transmitir para os outros é extremamente relevante, né? Diferente de doenças em que a probabilidade de desenvolver um caso grave é extremamente alta, e aí o que acontece? As pessoas, ao se infectarem, a maior parte delas desenvolve um quadro sintomático bastante debilitante, e aí com isso vão procurar atendimento médico e com isso, consequentemente, diminuem o seu tempo de interação com o público em geral. E aí isso faz com que a transmissão
não seja tão importante. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do SARS e do MERS. Foi exatamente isso. Não tinha esse fator importante. Bom, próxima informação então que veio dessa coletiva, produção de testes rápidos. A atual produção de testes é de 6.700 testes por dia. Mas o objetivo final aqui é de ter entre 30 e 50 mil testes por dia. E também o que foi comentado os testes rápidos, eles não têm uma sensibilidade tão grande, né? Eles detectam os anticorpos, então o corpo já tem que ter reagido à infecção. Então, eles são mais eficientes em alguns estágios, né? Quanto mais tarde, né, depois da infecção, mais ele é sensível, né? Isso, exatamente. Nesses termos. Então ele não detecta nos primeiros dias da doença, porque o corpo ainda não teve tempo de criar anticorpos, né? Esse aumento na produção, né, na taxa de produção de testes é importante para evitar o desabastecimento dos laboratórios estaduais, né, os LACENS, né, que são os principais laboratórios que vão estar testando a população brasileira, porque são os responsáveis pelos testes na rede pública de saúde. Então a gente precisa que esses laboratórios estejam com insumos, né, com material sempre disponível, que não acabe esses materiais. Então essa medida é buscando esse objetivo, de evitar o desabastecimento nos laboratórios da rede pública. Um outro lado da moeda, em relação aos LACENS, é que eles têm que lidar, hoje eles lidam com dois problemas. Um é esse, que vai ser atendido por essa medida, que é a quantidade de kits disponíveis para testar. Agora, um outro problema, que aí é mais complicado de se resolver no curto prazo, que é a quantidade de profissionais nesses laboratórios. Tá? Eles têm equipes relativamente reduzidas, são equipes extremamente qualificadas, mas em um número limitado. Então, a capacidade humana de realizar esses testes também é um gargalo. Tá? Então, a gente tem os equipamentos, os kits para realizar os testes, os equipamentos para rodar esses testes e o material humano, os técnicos do laboratório que vão realizar esses testes. Tá? E isso o ideal é que a gente tivesse um número maior desses profissionais. E aí, bom, é um problema que a gente tem também na ciência, na rede pública em geral. Isso foi citado também na coletiva, né? Que o problema não são só as máquinas que fazem o teste, né? Mas são as pessoas que operam, são o material necessário para fazer, então tem toda uma cadeia de produção. Isso. Então não é só a capacidade está limitada por toda essa cadeia de produção, né, e de distribuição, o que é bastante importante, né? Bom, a política de isolamento, né, ela está se aplicando a grupo de risco, então pessoas com mais de 60 anos e pessoas sintomáticas, né, quem está apresentando sintomas da doença. Também foi comentado que depois de 14 dias de não ter mais os sintomas, né, quando a pessoa é considerada já imune e já não está mais transmitindo o vírus diretamente, que ela já pode sair de casa, não precisa mais ficar isolada, né? Mas a gente gostaria de comentar aqui que todo mundo deve ficar em casa quando pode, essa é a questão, porque mesmo que você não esteja infectado, você ainda pode carregar o vírus, né? Você ainda pode carregar por tocar em alguma coisa e aí tocar em outra coisa, então a pessoa que está imune, ela não vai ter a doença mais, mas ela ainda pode carregar o vírus, né? Então imagina que você foi lá, apertou a mão de alguém que estava infectado e aí foi lá e apertou a mão de alguém que não estava infectado, você já imune pode continuar transmitindo a doença. Continue o isolamento, não é só porque você está imune que não vai mais pegar a doença que você não pode transmitir. Mais uma vez, para frear essa epidemia, é importante que todo mundo faça a sua parte em não colaborar com a transmissão. Então, fique em casa. Basicamente é isso. Quem puder, fique em casa. E aí aqui só rapidinho, um comentário adicional, que é quando a questão ali do sintomático. Agora, qualquer sinal de resfriado, por via das dúvidas, já se considere um potencial caso suspeito, então haja como se você fosse um caso confirmado e faça o seu isolamento extremo. Não faça como cotidianamente a gente faz, que eu tô com resfriado, eu tô com uma gripezinha leve, não tem problema, posso circular à vontade. Não, agora não. Agora qualquer resfriadinho é motivo para
se fechar mais ainda e se considerar como um caso potencialmente infectado, tá, por esse vírus. Certo. Uma pergunta sobre a epidemia, né, que até a gente recebeu de um colega nosso que também era da física nos comentários, onde acaba a epidemia, né? Isso a gente comentou um pouquinho lá no caso da China. E isso foi comentado também, é por isso que tá aqui, foi comentado na coletiva, que basicamente a epidemia acaba e a transmissão cai para um nível baixo o suficiente ou esse é o meu entendimento, que não precisa mais de nenhum recurso especial quando metade da população foi infectada e está imune. O que isso quer dizer? Basicamente, as pessoas vão ter que ser infectadas, não diretamente, né? Supondo que isso aconteça antes da gente achar um medicamento, ou na verdade o medicamento, ele, se tu puder falar mais um pouco sobre a busca para o medicamento, ele não é um medicamento que vai curar a infecção, ele vai fazer com que os sintomas não sejam letais, eu suponho, é isso? Tem as duas coisas. Conseguir eliminar o vírus, bloqueando a sua reprodução no nosso organismo. Esse é, em geral, o mecanismo de ação, né? Tentar ou bloquear que o vírus, impedir que o vírus consiga entrar nas células do nosso organismo, né? Porque eles precisam entrar na célula para conseguir se replicar, né? Se reproduzir dentro do nosso organismo. Sim. Então eles tentam justamente bloquear esse processo, tá? Ou de alguma forma destruir o RNA, o DNA do vírus. Esse é em geral o objetivo. Tá? Por sinal, deixa só eu te interromper rapidinho para dizer o seguinte, eu vou botar na referência, quem quiser ir procurar agora, tem um canal muito bom do YouTube, é em inglês, mas a legenda em português está muito boa, chama Kurzgesagt, essa é uma palavra difícil, é em alemão, eu não sei porque que esse é o nome do canal. Procure o link nas referências, eu vou pôr lá. Eles têm um vídeo de 10 minutos que explica muito bem como funciona o vírus e falam sobre essa epidemia. Esse é um canal que eu já acompanho há muito tempo, ele é bem conceituado, é confiável. Então, e eles sempre citam fontes, tudo, trabalham com cientistas. É um excelente canal de divulgação científica. Eu vou pôr lá para o pessoal poder entender um pouco mais como funciona o vírus e a transmissão. Perfeito. E hoje o que a gente tem é simplesmente tratamento para os sintomas, não para o vírus. Isso é o que a gente tem hoje. Tem vários trabalhos sendo conduzidos, testando diferentes alternativas para de fato desenvolver um medicamento que permita a cura, agindo diretamente no vírus ou na interação do vírus com o nosso organismo, mas está tudo ainda em fase de teste, tudo para um horizonte mais longo. Nada disso se espera para já. Sim. Uma pergunta, se tu tem essa informação já, as projeções que vocês fizeram para o andamento da epidemia, quando confronta com as projeções para quando se espera ter uma cura ou uma imunização, tem uma chance disso acontecer antes da gente chegar nesses 50%, e que naturalmente tu só tratando os casos e tentando fazer com que isso se alongue. Existe uma chance realista da cura aparecer antes dessa epidemia simplesmente chegar nesse ponto? É difícil afirmar, mas assim, é algo que a gente não deve contar com isso. Se aparecer, ótimo, maravilha, mas a gente não deve contar com isso. Tá? Porque o horizonte de tempo, em geral, é longo, tá? Para desenvolvimento de drogas desse tipo, sejam medicamentos, sejam vacinas. Então, assim, é algo... Agora é difícil, nesse momento é difícil de fazer uma projeção dessa. Vacina, em geral, a gente fala da ordem de 18 meses, como um horizonte, assim. Então, seria para o ano que vem. Agora, a única coisa que a gente pode dizer com segurança é que, olha... não tenha isso como uma esperança para já. Tá? Se conseguirem, ótimo, mas não convém contar com isso. Existe já uma projeção, dada a atual situação, as atuais medidas, de quando a gente chegaria nesse 50%? No momento, eu não lembro de nada assim imediato. Tem um trabalho interessante que foi feito na França, apresentavam para ter um efeito de redução na velocidade de propagação, tá, que seja significativo, ele teria que ser mantido da ordem de 8 semanas,
Tá? E aí isso daria um horizonte aí de alguns meses até o encerramento do surto, pensando num contexto de casos gerados localmente. Isso é importante também lembrar, né? Porque a gente sempre pode ter importação. Né? Sem importação, porque a importação bagunça esse cenário um pouco. Tá? Mas é um horizonte de alguns meses. É um horizonte de alguns meses. Sim, sim. É até uma boa hora para comentar, a gente não precisa entrar em detalhes, né? Isso a gente pode deixar para o próximo episódio, mas tu me comentou antes, no outro dia em off, que era muito importante os países eles sincronizarem as ações justamente para evitar essa questão da importação, porque aí um país está sob controle, mas o outro ainda não está, e começa a avançar, e aí começa a ter importação para o país que já está sob controle, né? Então... Exato. Porque o que acontece? A gente, com essas medidas de distanciamento social, a gente também tem como um efeito secundário a diminuição desse percentual da população imune para, de fato, encerrar a transmissão. Tá? Então a gente acaba tendo o fim, digamos, do surto com um percentual de população imune abaixo do que seria necessário se não tivesse sido implementada nenhuma medida de distância social. E aí, bom, o que acontece? Se a gente, então, relaxa essas medidas e aí recebe um novo processo de invasão, uma nova importação, a gente não está com aquela imunidade que necessitaria no processo natural. Tá? Então esse que é o problema e por isso a importância dessas medidas, na medida do possível, serem sincronizadas. Até relacionado a essa parte de como funciona a transmissão e tudo, eu vou recomendar o pessoal dar uma olhada na live do Átila e a Marina, a última que ele fez do dia 22, se não me engano. É excelente. É um material maravilhoso, extremamente ilustrado de uma maneira assim, olha que eu nem sonho em um dia chegar nesse nível, né? O trabalho que a gente está fazendo aqui é bem amador perto do que eles fazem lá, mas vale muito a pena. Eu vou botar o link também nas referências. Para quem quiser ver a dinâmica de como é a transmissão, por que é importante ficar em casa, por que uma pessoa que ficar em casa evita que várias pessoas se contaminem e desenvolvam a doença, isso é incrível. Quem está no YouTube é longa, mas vale a pena. Hoje em vale dia, a pena tirar um tempinho. Aproveita agora que está nesse momento, né, de ter que ficar em casa mesmo. Exatamente. A expectativa e a meta atual de transmissão é que o número de infectados aumente 33% por dia, né? Ou seja, dobrar o número de infectados a cada 3 dias. Essa é a meta atual. Se eu não me engano, é a projeção também, certo? Então a minha pergunta seria: esse é um objetivo realista? Eu acho que a resposta é sim, né? Tem um trabalho que diz isso. Bom, já que ela é a meta, essa meta é o suficiente para não sobrecarregar o sistema de saúde? Olha, isso ajuda. É difícil, nesse momento, já dar essa resposta, se isso de fato é suficiente para não sobrecarregar o sistema. Tá? Até porque tem as outras doenças que também afetam. Então, mas certamente ajuda. Vai no caminho, vai na direção correta. Vai na direção que a gente precisa. Tá? Isso já ajuda bastante. Certo. A gente está chegando quase no final, né? A gente vai agora... essas eram as informações que a gente tinha para trazer, né, do teu trabalho e com relação às notícias e as informações da coletiva de imprensa. Agora a gente só vai divulgar alguns projetos, né, que a gente acha que vale a pena as pessoas darem uma olhada, né? Diferentes níveis de projetos para diferentes pessoas. Um deles é o trabalho do teu grupo, né, que é o relatório do Grupo de Métodos Analíticos em Vigilância Epidemiológica, o MAVE. Eu vou dar aqui o link, gitlab.procc, procc.fiocruz.br/mave/repo. Vai estar, obviamente, no site, né, no post desse episódio, então deem uma olhada lá. Quer comentar alguma coisa sobre o projeto? Olha, isso, assim, até para a gente não perder muito tempo, né, que a gente já está bem avançado. Lá a gente vai estar depositando o que a gente está fazendo de análises e que a gente está compartilhando com a autoridade de saúde. A gente
vai jogar para lá para acelerar o processo de circulação e disseminação dessa informação, né? O que a gente tem olhado hoje, basicamente, é justamente tentar cruzar essas informações de exposição e vulnerabilidade. Tá? Então, em termos de quão expostos estão os municípios, né, em função da mobilidade humana, e quão vulnerável eles estão em função de indicadores sociais, número de leitos, percentual de população idosa, enfim, combinando esses diferentes indicadores, né, para que as autoridades possam tomar ações baseadas em informações desse tipo, junto com outras, obviamente, que eles possuem. Certo. O segundo projeto, então, é projeção de risco via modelo de propagação com contato por faixa etária e mobilidade intermunicipal. Isso ele é um modelo, então, a informação em si é similar ao que a gente está tentando produzir, mas construído com uma outra metodologia diferente, aí modelando um pouco a propagação em si e aí cruzando de novo essas informações de movimento para trabalho e estudo fora do município de residência, e dados coletados, aí, agregados de número de casos. Leva em conta também como é que pessoas de diferentes faixas etárias interagem entre si, né? Porque a gente tem um padrão distinto de pessoas mas muito novas, né? Bebês, por exemplo, interagem com quem? Interagem com seus pais. Então interagem com uma classe com idades mais altas. Então, eles usaram essas informações para gerar um modelo, é bem interessante, bem legal, vale a pena dar uma olhada. E o site é bem bacana também, tá com uma visualização bonita e tal, fácil de interpretar. É bem legal. Beleza. Então, eu vou dar o site aqui, covid-19-risk, R-I-S-K, de risco em inglês, .github.io/map/Brasil com Z/PT. Que aí vai direto para mostrar o mapa coloridinho com o que é aquilo ali? É taxa de contágio? Interpreta o mapa? Uma estimativa de percentual de pessoas infectadas em cada município. Certo. E assim, mais ou menos por cima que é um contágio bem grande nas áreas mais metropolitanas, né? Ao redor dos centros maiores, o que é bem esperado, né? E o último projeto que a gente vai recomendar, não, na verdade tem mais um aqui que é de informação, né? Tem um canal aqui que tu passou do YouTube que chama A Matemática das Epidemias. Pode falar um pouquinho sobre ele? É um colega nosso, inclusive, é um dos membros da nossa equipe, desse nosso grupo de métodos analíticos. É um professor da Escola de Matemática Aplicada da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, aqui do Rio. E é um videozinho explicando um pouco esses modelos mais simples, modelos matemáticos de propagação, né? E aí explicando o que é aquela taxa de reprodutividade básica, que a gente comentou, o tal do chamado R0, e o que a gente chama de limiar epidêmico, né? Que é como é que a gente pode dizer que já está numa fase de surto, se não está e tal, se aquilo vai desencadear um surto, se não vai. É bem legal, bem legal, bem legal. Ele é um professor também muito bom e é bastante didático. Certo. Bom, vale a pena dizer que ele é um vídeo um pouco mais... como é que eu vou dizer? É um pouco mais difícil. Isso, ele requer ele é para quem tem uma veia matemática. Isso sem a menor dúvida. Precisa ter uma noção de cálculo, né? É diferente do podcast, daquele outro vídeo do YouTube que tu comentaste anteriormente, sim, que é para público Átila, em geral. né? O do Átila é para público em geral, maravilhoso, a porta de entrada é aquele. Esse do Flávio é para quem já tem essa bagagem. É recomendado para quem é mais da área, né, de ciência, matemática, esse tipo de coisa, que está interessado em saber mais, mas precisa ter uma base matemática, né? E o último projetinho aqui que a gente vai recomendar, que é bem interessante, que eu achei por acaso, inclusive, é um site onde tem umas dicas para como fazer reuniões online, e ele é focado em cultos e igrejas e esse tipo de evento. Então eu vou até ler aqui a descrição dele. É o seguinte: o objetivo é ajudar os mais leigos, responsáveis por igrejas ou pessoas, a manterem suas instituições mesmo com restrições de ajuntamento. É de responsabilidade de todos cuidarem para que não tenhamos um surto e assim um menor impacto.
Bom, o site é uma página onde tem instruções assim para quem quiser fazer reuniões online ou videoconferência, esse tipo de coisa. Então, quem é religioso, faz parte de uma comunidade, né, quer manter os cultos, né, e tudo isso, então pode usar essa informação, de repente passar para quem é o líder da comunidade, né? Seja um pastor, um padre, ou diz aí tu que conhece aí mais religiões para nós ser mais inclusivo, tudo, pastores, como é que terreiro, eu espero não tá usando nenhum termo incorreto aqui, desculpa a minha falta de cultura, mas... Pai de santo, mãe de santo, Exato. preto velho, de todas as matrizes, né? Exato, rabino, das mais variadas. Quem quiser manter contato com essa comunidade, mas ajudar a trazer esse conforto para a comunidade sem gerar esse risco adicional, porque a gente deve evitar aglomerações, né? Isso é importante dizer. Pelo amor de Deus, está escrito na Bíblia, né? Se você é cristão, Deus está em todo lugar, então ele vai ouvir a sua... E agora não vá. Não agora, vá. Se ele existe, ele não quer que você vá, exatamente. Porque senão vai ajudar a propagar. Se você, né, rezar para ele, mas não fizer o que está sendo dito, vai ser tem aquela velha piada, né, que disse, mas eu ajudei, eu tava lá, todo mundo tava fazendo as coisas. Passaram 3 barcos. Eu mandei 3 barcos lá te buscar, tu não entraste nenhum. Exatamente. Então, o recado é esse, né? Evite aglomerações. Bom, a gente está chegando no final, né? Era isso que a gente tinha para trazer. A gente conseguiu pelo menos ficar abaixo de 1 hora hoje. Eu acho que o recado os números são positivos, né? São razoavelmente otimistas, então não há razão para pânico, né? Mas é muito importante continuar fazendo a prevenção, continuar evitando o contágio, ficando em casa quando possível. Tudo isso vai ajudar. Lembrem daquela meta de dobrar a cada 3 dias. Todo mundo tem que... Isso não vai acontecer só porque os governos estão tomando essas medidas. Isso vai acontecer porque a gente tem que fazer a nossa parte. Então, fique em casa. Busque projetos onde você pode ajudar, se você tem habilidades, vá nas nossas redes sociais, eu estou compartilhando esses projetos, eu compartilhei no Twitter recentemente um projeto de uma equipe que está fazendo um projeto de respirador que pode ser impresso em impressora 3D, ele vai ser publicado em open source, então existem milhares de projetos acontecendo. Vá atrás, mais uma vez eu tenho que pedir, ajudem a divulgar esse projeto, colaborem com o projeto, eu vou colocar no site logo o que vocês podem fazer para contribuir com o projeto. E, bom, muito obrigado até agora, a gente teve um feedback bem positivo, queria agradecer algumas pessoas que estão ajudando, eu tive... deixa eu buscar aqui os nomes. Eu tive a ajuda da Carinfo com dicas para divulgar. Ela é do podcast YCast. E eu tive a ajuda de alguns amigos meus podcasters aqui. O Guilherme Ferrari, do Fliperama de Boteco. O JP Moraes, da Warp Zone. E o Caio Hansen, do Jogo Velho, e o Frank Santiago, do Vai de Retro. Vocês já podem ver que o meu hobby é videogame, né? Porque são todos relacionados quase a videogame, mas é isso aí. Eu queria agradecer o apoio de todo mundo. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio, onde a gente vai tentar trazer de novo mais informações aí para vocês. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Feito.